campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Como vocês estão? Espero que os irmãos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria recebê-los aqui mais uma vez para as nossas conversas, para as nossas reflexões, nessas trocas de experiências, de vivências, e que possamos estar cada vez mais sintonizados. E por isso, convido os irmãos hoje para se inscreverem em nosso canal. Curtam, compartilhem, comentem, divulguem o máximo que puderem os nossos conteúdos para estarmos cada vez mais conectados neste momento. E também vamos ver qual mensagem que nos cai hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa conversa, para a nossa reflexão de hoje, no capítulo 9, no item 8. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Exatamente. Deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta sozinho os horizontes, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês. Submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem dessa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra a sua vontade rebelde e, através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Olha só. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Olha que lindo e bela mensagem de Lázaro para conversarmos hoje, né, irmãos, né, amigos, e que possamos compreender a profundidade dessa lição hoje. Irmãos, amigos queridos, venham, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar dessas duas expressões máximas, mas que hoje tem uma compreensão dentro da nossa infantilidade moral muito pequena. E por isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A obediência e a resignação dentro dos conceitos filosóficos do Espiritismo. Por isso, é sempre bom fazermos este contraste. E vamos trazer esse contraste com o dicionário tradicional, que nos traz as definições de obediência e resignação. São palavras que trazem muitas denominações, mas vamos focar naquelas principais. Obediência, pelo dicionário brasileiro, significa ação e efeito de obedecer, submeter-se à vontade de alguém, cumprir ordem. Olha só. E a resignação, aceitar pacientemente, passivamente, aceitar a vontade divina. Essas são as definições de obediência e resignação pelo dicionário tradicional. E aqui, irmãos, é justamente a isso que Lázaro se refere quando ele cita que erroneamente nós temos uma compreensão muito vulgar, muito superficial, muito efêmera do que significa obediência e a resignação. E aqui Lázaro, mais uma vez, vem nos trazer
que a obediência e a resignação, pelos conceitos filosóficos do Espiritismo, não é a negação da vontade humana. Muito antes, pelo contrário. Ela significa as virtudes, as verdadeiras virtudes do espírito imortal. Olha que lindo. Virtudes, irmãos. Exatamente. Obediência e resignação são virtudes aos quais devemos conquistar. E o que são virtudes? Vamos lá para Aristóteles. Aristóteles nos traz uma definição lindíssima sobre virtudes. Virtude é a busca por bons hábitos. A busca por bons hábitos. Então, sendo virtude a busca por bons hábitos, naturalmente, bons hábitos são ser obediente e resignado. E as coisas vão se encadeando. À medida que a reflexão, que é isso que o Evangelho vem nos trazer, é isso que Kardec, quando codificou essa doutrina maravilhosa, ele quer que façamos reflexionarmos, pensarmos, raciocinarmos, a fé raciocinada. E olha o que Lázaro nos traz. A obediência é o uso da razão. O que isso significa? Por que a obediência é o uso da razão? Ou melhor, o consentimento da razão, como ele cita em outras obras? Tem outras traduções que nos trazem essa impressão. Obediência é o consentimento da razão. Por quê? Vamos refletir. 5 segundos aí para refletir. É isso. Irmãos, a obediência, ela sempre tem que estar acompanhado da fé raciocinada. Nós temos que compreender por que estamos obedecendo e não obedecermos por medo, como há muito tempo se pôs, através de alguns dogmas, de temente a Deus. Muito antes pelo contrário, irmãos. Jesus já nos trouxe a mensagem dizendo que o Pai, Deus, é amor, é justiça. Então, quando falamos desta obediência, é obediência aos valores que o Cristo vem nos trazer, mas principalmente obediência aos desígnios divinos no seu mais amplo aspecto. Não na obediência apenas maquinal, obediência apenas por cumprir uma ordem, por saber que a lei de causa e efeito. Não! Isso é ser muito pragmático, isso é ser muito superficial nos ensinos. Não! A obediência dentro da compreensão da razão, do porquê estamos fazendo tais e tais coisas, tais escolhas. E por isso que ele fala que a obediência é virtude. É uma virtude que acompanha a doçura. Porque sem ser dócil você não consegue ser obediente. E ainda prossegue. E a resignação é o uso do coração. A resignação é o consentimento do coração. Por quê? Por que a resignação é o consentimento do coração? Porque estamos falando aqui, irmão, de emoção, de sensibilidade. Lembre, lá no capítulo 17 daqui do Evangelho, fala sobre seres perfeitos e os bons espíritas, né? Sobre os bons espíritas. Qual é o principal ponto ao qual nós temos que desenvolver quando trabalhamos a maturidade do senso moral? É a sensibilidade. A sensibilidade está diretamente ligada à conquista de valores, de virtudes maiores, para que assim possamos conquistar
esta maturidade do senso moral. Olha que lindo. Por isso que Lázaro diz que a resignação é o uso do coração. Porque para permear em nós esta virtude de resignação, tem que haver uma vontade. Tem que haver um sentimento, um ânimo de transformar. Se não estivermos esses dois caminhando junto, dificilmente encontraremos um equilíbrio. E é por isso que ele fala obediência e resignação, razão e coração. Esses dois sempre vão caminhar junto. Nós precisamos ter a razão e a emoção. A razão e o coração para alavancarmos a nossa caminhada evolutiva. Porque o coração tem muito mais a ver com confiar, com fé, com ligar esse sentimento mais íntimo, que é Deus em nós, assim, conquistarmos nosso autoburilamento, a conquista de nós mesmos. Querem ver como a obediência, a resignação, razão e coração, elas não trabalham juntas no nosso dia a dia? Vamos pegar uma pessoa que tem um vício, o vício do cigarro. Racionalmente, ela sabe que fumar cigarro traz grandes malefícios da saúde. Racionalmente ela sabe. Mas a vontade, o ânimo de modificar isso não acontece. É muito mais forte o se submeter, né, àquele vício do que provavelmente usar a razão. E deixar que essa razão fique mais latente, exaltada na nossa compreensão. E por isso não seria diferente, irmão, não será diferente dentro da compreensão filosófica da doutrina espírita, religiosa, científica. Por quê? Porque ainda não conseguimos aliar os dois, razão e coração. E isto precisa um desenvolvimento da nossa parte, sensibilidade da nossa parte moral. Porque embora saibamos muitas vezes o que é certo, não conseguimos chegar ao que é certo. Pela nossa incapacidade de modificar e de ter o ânimo de modificar. Olha que lindo, né? Eu gostaria de pegar um trecho do Consolador na questão 360 do livro Consolador, Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, que nos traz: qual deve ser a ação do espírita em face dos dogmas religiosos? Dogmas religiosos. Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência às exposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espíritas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. E é aqui que somos chamados, irmãos, a compreensão da razão, a raciocinar o porquê estamos fazendo, a racionalizar as virtudes da obediência e da resignação. E assim nós vamos trabalhando esses sentimentos de conquista, de transformação. Não tem como modificarmos isso se não racionalizarmos aquilo que estamos fazendo. E não é dentro desses princípios de obediência e resignação puramente dogmático, ou puramente literal, como o dicionário nos traz, mas muito mais como uma virtude. Nós temos que nos desligar dessas ideias ainda ultrapassadas de que obediência e resignação é você
se sentir humilhado, é você se sentir subjugado, é você se sentir menos do que o outro. Não, irmãos, não é isso. Obediência e resignação são virtudes as quais nós temos que conquistar diante do propósito ao qual nos propusemos estar aqui. Na construção de um planeta de regeneração para que os mansos herdem a terra. E os mansos é que herdarão a terra, não os revoltados. A revolta, irmão, não resolve nada. A revolta só alimenta o desespero, só alimenta esta loucura desenfreada ao qual estamos passando. Muito antes, pelo contrário, o nosso sentimento deve ser de trabalho ativo no bem. Trabalho ativo no bem. Fazer o bem a todo instante. Olha a mensagem de Emmanuel no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus por Emmanuel, que ele nos traz. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Lembremos, Judas foi aquele que lhe traiu, mas Jesus foi lá e desceu para buscar Judas. Então, irmão, sigamos esses exemplos, não os exemplos dos homens falíveis tanto quanto nós. Apenas é forçoso considerar que o padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que recomendam a compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece do agressor e prossegue à frente, dando o mundo e a vida o melhor que possa. Ao que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Olha só, lindo, linda essa mensagem, né? E ainda prossegue na mensagem cristã, que ele fala: o cristão não surgiu na terra para circunscrever a casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Exatamente, dentro de nós mesmos. Irmãos, quando falamos que precisamos transformar esses conceitos ainda tão ultrapassados, materialistas, muito superficiais sobre as expressões que nós trazemos no nosso cotidiano, começam nesses pequenos detalhes. Quando compreendemos que obediência e resignação são virtudes a serem conquistadas, compreendemos qual o mundo de regeneração que Jesus está trabalhando para que tenhamos. É esse mundo onde a docilidade, a afabilidade, o amor ao próximo reinarão, e os mansos é que herdarão esse reino de Deus. Irmãos, temos que parar de nos preocupar com o que... Mas eu suponho o contrário. Em seu anseio de luz, o homem é que precisa da doutrina de Jesus. Em se tratando de crenças, nunca venhas a olvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar. Fala pouco, pensa muito. Sobretudo, faz o bem. A palavra
sem ação não esclarece. Não guardes muita ansiedade se o Evangelho te conduz. Lembra que dura há milênios a esperança de Jesus. Exatamente, irmão. Então, vamos trabalhar por esta nossa transformação e conquistar as verdadeiras virtudes da obediência e da resignação. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site